Programação neurolinguística aplicada a relacionamentos, a comunicação assertiva e empática. Vamos nos preparar para esse momento muito importante, que é o estudo dos sistemas representacionais. Na programação neurolinguística, esse é um tema muito atraente, porque ele vai falar sobre a nossa habilidade de se comunicar, de se relacionar, até mesmo no trabalho, na família, o nosso contato com as pessoas, o nosso contato com os clientes, com o filho, marido, esposa, amigos e principalmente com você mesmo. Como você funciona. E a programação neurolinguística traz esta habilidade através dos sentidos. Você percebe que nós temos, usualmente, o contato com 5 sentidos e eles fazem um filtro na hora que nós estamos decodificando a realidade. Esse filtro faz com que cada pessoa interprete a realidade de formas diferentes. Então nós temos o visual, que é tudo o que vê. O auditivo é o que ouve e fala. E o sinestésico é tudo o que sente, que é o tato, o olfato e o paladar. Nós vamos estudar aqui especificamente cada canal, porque será bem didático e assim você poderá entender a personalidade de cada pessoa. Isso pode fazer a diferença na sua vida. E vamos começar agora. Primeiramente, o visual é aquele que vai observar tudo o que tem ao redor. Perceba ao redor de você. Tem em torno de milhares de imagens. Pequenos detalhes, nuances, cores. Nosso cérebro capta em torno de 1 milhão de imagens por minuto. Então, o cérebro de um visual é extremamente rápido. É aquela pessoa que vai gostar de tudo organizado e limpo. A mesa dela é limpa, organizada, a casa. Ela vai ser elegante, vai estar sempre arrumado. E interessante que o jeito de falar vai mostrar que ela está visual. Porque ela vai usar palavras assim: veja bem o que eu estou falando. Olha só. Ah, me mostra. Imagine. Observa bem. Tudo que mostra que tem imagens dentro do cérebro dela. E por ela ser muito observadora de milhões de imagens, ela fala rápido e alto, porque a velocidade faz aumentar a voz. E quando ela conversa desse jeito e ela já pergunta e responde pelos outros. Ela não dá tempo que os outros respondam, porque o cérebro dela é muito rápido. As pessoas olham e falam assim, meu Deus, aonde que ela vai com tanta velocidade? Por que ela fala tão rápido desse jeito? Já viu pessoas assim? Pois é, e o fato dela ser muito rápida, ela vai ter uma respiração mais curta, aqui no peito. Tendência à pressão alta. E se ela tem pressão alta, vai ter extremidades mais frias. A postura dela é ereta, elegante, está sempre bem arrumada, combinando tudo. Faz um monte de coisa ao mesmo tempo e o olhar dela é sempre para cima, tanto que as pessoas acham que ela é arrogante, porque ela está com o nariz empinado, o pessoal interpreta assim, mas não é. É que ela gosta de observar tudo. Adora um espelho, né? Profissões que combinam com ela. Engenharia civil, arquitetura, designer, informática, cirurgião plástico, cirurgião dentista. É interessante essa pessoa que fica muito tempo na frente do computador, horas, e perde a noção de tempo. Porque no computador tem muita imagem, celular, por exemplo, e isso atrai ela. E aí ela perde a noção de tempo, mas ela é uma das profissões que pode trabalhar sozinho. Pode ficar muitos meses sozinho. Se ela estiver vendo, tem o trabalho dela ligado a imagens. Ela se distrai, aquilo complementa ela. E nos relacionamentos ela precisa ver, mas ver o outro
bem arrumado e bonito. Para ela isso é símbolo de amor. Ela não é muito de abraçar, mas sim de olhar, observar. E pode ser um namoro à distância, pode assim passar meses, desde que todo dia mande foto e vídeo, tá certo? Nos estudos, essa pode estudar sozinha. É uma pessoa que senta ali com a apostila, com o computador, com o PowerPoint. Ela também vai ter uma memória fotográfica. Vai lembrar o que estava escrito no quadro, nas imagens. Ela também gosta de ler. Sabe quando pega e fica sublinhando, anotando, fazendo um monte de post-it ali? Porque isso vai gravar dentro do cérebro dela aonde está a matéria. Memória fotográfica. Já se localizou? Como é o seu jeito de se relacionar? É curioso, não é? E aí nós vamos observar agora as outras pessoas, porque esta é o canal visual. O visual também tem uma questão assim, se ele tá brabo, ele não fala que ele tá brabo. Ele só fica de cara fechada. Fica emburrado, como dizem. E passa dias. Ele não fala que ele tá mal-humorado, que ele tá brabo contigo. Não, ele não vai falar. Ele vai fechar a cara. E ele acha que tá na cara de que ele não gostou. Ele fala, mas tá na cara, tá óbvio. Ele acha que as pessoas têm essa leitura que ele tem. E para pedir desculpas para um visual, não dá para você falar desculpa, ele não registra o que você fala. Tem que mandar um recadinho por escrito, um e-mail, um WhatsApp, um cartão, alguma coisa que ele enxergue teu pedido de desculpa. Ele tem que estar escrito desculpa, ele tem que ler, ele tem que ver, entendeu? Olha só. E secretárias visuais, você tem que dar por escrito a tarefa para ela, porque ela tem que enxergar o item por item do que você está pedindo. Curioso, não é? Vamos ver agora o outro canal? Agora nós temos as pessoas que são mais auditivas do som, aquelas que ouvem e falam. Essas pessoas que são do som, o valor mais importante para ela é conversar. Tudo ela resolve numa boa conversa. Então ela adora dialogar, trocar ideias, discutir relação. Vai ficar até de manhã conversando. Tem bastante papo. As palavras que ela usa bastante inconscientemente. A escuta é esta. Se liga, desliga. Eu ouvi dizer, me conta, me disseram, vamos entrar em sintonia, frequência. Ela nem percebe que está falando no canal visual. Quer dizer, no canal auditivo, visual era o anterior. Agora, por ela gostar do som, ela fala claro e ela gosta de escutar os outros. Por isso, vão falar que ela é uma ótima ouvinte. E como ela gosta de ouvir, vai dar tempo para ela respirar um pouquinho mais profundo que o visual. Então, ela vai ter uma respiração média na altura do diafragma. E por isso, a pressão arterial dela vai ser normal e a temperatura média, porque ela respira um pouco mais profundo, então ela oxigena mais o corpo e quando a gente oxigena, a temperatura fica um pouquinho mais quentinha. A postura dela é uma postura descontraída, ela é de se balançar, de fazer alguns sons, ela balança a cabeça, ela projeta a boca para falar, ela projeta o ouvido para escutar. É como se ela tivesse uma melodia dentro dela. O olhar, então, não é lá em cima como visual, é um olhar mais na altura do ouvido, porque ela está mais sonora. E ela não está nem um pouco preocupada se está bonito, se está feio. Mas ela está preocupada com o que ela está ouvindo, se a conversa é boa. E profissões que combinam com o auditivo? Claro, psicólogo, porque vai conversar, locutor, músico, professor, vendedor, mediadores, negociantes.
várias profissões que têm que ter essa relação de conversa e saber ouvir. E nos relacionamentos? No relacionamento ela precisa dialogar, ela precisa conversar. Ser elogiado, ama ser elogiado e também ela elogia. Ela também gosta de ser apontado no que ela precisa melhorar, mas tem que ter um tom de voz muito agradável. E você precisa também saber elogiar ou corrigir. Você pode apontar uma coisa que ela precisa melhorar, mas também você precisa elogiar o que ela está fazendo de bom. Ela pode até se relacionar à distância, sim, mas desde que converse todos os dias pelo telefone e conversar bastante. Não adianta mandar recadinho por escrito. Sabe esses recados que manda tudo digitado? Com ela não funciona. Tem que ser áudio. Por isso que nos aplicativos hoje em dia tem o que você digita, que manda foto, mas tem o que você grava, porque você vai perceber que os auditivos, eles pedem que você mande recado gravado. E o visual vai detestar, porque o visual não quer saber de ouvir gravação, ele fala, manda por escrito. Não é curioso, né? Olha as diferenças. E nos estudos? Nos estudos ele vai gostar de estudar em grupo. Por quê? Porque uma pessoa fala a matéria, ele grava, ele fala, porque tem a conversa. E é uma forma dele gravar. Então, ele na aula vai gravar o que o professor falou, não o que estava escrito no quadro. O que estava escrito no quadro é para o visual. Por isso que o professor tem que ter essas habilidades. Tem que saber fazer uma aula bem expositiva para o visual, mas precisa falar claramente e explicar para que o auditivo grave a matéria. Ele também pode gravar, sabe quando põe o gravador ali, depois põe o fone de ouvido e sai pedalar, fazer uma atividade, um esporte, porque daí ele vai ouvindo a matéria e isso é o suficiente para ele memorizar. Memória auditiva. Muito curioso, como que você está se localizando aí? Tem um pouquinho dos dois ou é mais um do que o outro? Já vamos entender isso. E como que a gente pede desculpas para o auditivo? Pedindo desculpas. Muito, assim, eu sinto muito, me desculpa, foi sem querer. Ele precisa ouvir, não adianta mandar recadinho escrito para ele, de jeito nenhum. E quando ele está bravo, ai meu Deus, ele vai discutir a relação. Ele vai conversar, 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 conversar. Ele precisa que alguém escute ele. Por isso que você não precisa ter uma solução para ele. Só dê o seu ouvido. Ele já vai ficar feliz da vida. E o sinestésico, que é o nosso terceiro canal. O sinestésico é bem diferente de todos eles. O sinestésico, então, é do tato, olfato, paladar, é da sensação. Então, os valores do sinestésico é bem-estar, contato, tocar e ser tocado. Ele é afetivo. Então, é aquela pessoa que ama estar pertinho do outro, coladinho. E o visual vai falar, sai, né? E o sinestésico quer se aproximar. Então, para ele, tudo é o bem-estar. Palavras que ele usa. Ah, eu sinto muito. Toca aqui. Vamos entrar em contato? Ai, me deu um peso hoje. O que você me falou me deu um frio na espinha. Ah, aquela pessoa é quente. Nossa, hoje eu tô pegando fogo. Ele fala tudo sentindo, né? Ai, que dia gostoso, que delícia. E aí ele fecha até os olhos para falar, porque quando fecha os olhos sente mais, né? Ele fala pouquinho. Quando ele fala baixo. Ele é mais silencioso. É de falar assim bem
pausado quando fala. E aí, por ele falar pouquinho, ele não gasta energia à toa, então ele respira mais lá no abdômen. Aí ele vai ser mais corado, mais quentinho. Por quê? Quando a gente respira profundo, oxigena mais o corpo. E aí vai ter a temperatura mais alta. E a pressão? Por ele não gastar energia à toa, ele vai ter uma pressão baixa. Sabe aquelas pessoas que a gente fala assim, esse vai viver 200 anos? Pois é o sinestésico. Então ele vai ter uma postura bem relaxada. Sabe quando senta e já se larga assim? Já se solta? A roupa dele não combina nada com nada, tá sempre com roupa folgada, solta. O visual fala, nossa, que esculhambado, né? Desorganizado. Mas o sinestésico fala, na minha bagunça eu me entendo. Então é quando aquele quarto está todo bagunçado, mas ele sabe onde está tudo certinho. E o visual não, o quarto dele é todo arrumado, o visual tem o guarda-roupa todo até separado por cores as peças. Você já viu isso? Tem gente que tem o guarda-roupa super arco-íris, assim, todo arrumado. E o sinestésico acha isso um absurdo. Meu Deus do céu, ele fala. Por quê? Ele não está nem aí com o que ele está vendo, nem com o que ele está ouvindo, mas sim com o que ele está sentindo. Então, ele gosta de pessoas afetivas, que gostam de abraçar, de degustar uma boa comida também. Então, ele vai ter tendência a engordar, porque ele não é de ficar se olhando no espelho. Então, ele só vai perceber que engordou quando não entra mais nas roupas, né? Ele adora degustar. E ele só vai fazer esporte se o esporte for muito prazeroso, tem que ter contato. Dança, dança de salão, hidroginástica, que tem a água que envolve ele, ao ar livre, que ele tem contato com a natureza. E o visual, que esporte que ele gosta? A academia, que tem um monte de espelho, né? Pode até fazer sozinho, não tem problema. E o auditivo, que esporte que é bom para ele? Que tem bate-papo, então ele sempre vai estar com um grupo, conversando. Ou que tem a música, né? Olha as diferenças. Profissões que combinam com o sinestésico. Terapeuta corporal, massagem, massoterapeuta, professor de yoga, professor de dança, educação física, fisioterapia, que tem que tocar no cliente, gourmet, médico pediatra, professor de crianças. Nossa, professor de crianças, eles precisam ter essa sinestesia, porque a criança precisa do afeto, do contato. E nos relacionamentos, como que o sinestésico funciona? Ele não pode se relacionar à distância, tem que ser bem pertinho. Então, ele sofre se fica longe. Ele é aquela pessoa que vai ficar abraçando o companheiro, a companheira, vai ficar tocando, mexendo, cheirando, sempre pertinho. Então, assim, tem que cuidar, porque tem que ser cheiro de limpeza. Perfumes muito fortes, para ele agride, ele não gosta. É melhor o cheiro da limpeza ou aromas muito suaves, porque ele tem sensibilidade no olfato. Tem um olfato como ninguém e um paladar também incrível. Você não engana ele. Se ele não gosta de cebola, não adianta espremer a cebola, que ele sabe que tem cebola, porque ele tem um paladar assim que ele sabe todos os temperos que tem na comida. É impressionante. E é um excelente cozinheiro também. É uma daquelas pessoas que adora receber pessoas em casa. Ele é muito afetivo. E então, nos relacionamentos, ele diz, a gente está brigado, a gente já se resolve com um abraço, com um beijo, tá tudo certo, a gente já está de boa. Então, ele não vai pedir desculpas verbalmente, nem por escrito, não.
pedido de desculpas para o sinestésico é um abraço ou uma comida gostosa. Dependendo se ele gosta de chocolate, então um gostoso chocolate, né? E quando ele está magoado, como que ele mostra que ele está magoado? Ele se emociona bastante, então ele chora, ele tem sensibilidade, ele se toca, ele põe a mão no corpo dele, ele, assim, emocionalmente, ele mostra bastante que ele está, assim, sensibilizado. Então, ele vai precisar do contato também, tá certo? E ele gosta de estar com pessoas nos estudos. Não é para ficar ouvindo a matéria em voz alta, não. É porque ele gosta de estar perto das pessoas. Calor humano. É aquela pessoa que então ele vai precisar gravar a matéria escrevendo. Tem tudo no quadro, a professora falou, mas ele está anotando tudo de novo. Ou ele está fazendo um desenhinho. Aquela pessoa que às vezes está em sala de aula, ele nem está olhando para a professora, mas ele está escrevendo, anotando ali e ele está registrando a matéria. Mas ele gosta quando o professor chega perto dele, toca nele, porque isso dá uma sensação de segurança, contato, né? E ele gosta de fazer os exercícios. É uma forma dele memorizar. Então, lembra que o estudo para ele, se ele tiver pessoas perto, é muito bom para ele aprender. Eu percebo muito, a gente trabalha com crianças, adolescentes de orfanato, e dá para perceber bem essas diferenças. Para eles estudarem, o sinestésico precisa ter alguém perto, do lado, junto. E aí ele vai ter muito mais desenvolvimento nos estudos. Então, nós sabemos que nós temos todos os canais. A gente tem o visual, tem o auditivo e o sinestésico. Mas um ou dois ficam em primeiro lugar e um fica em último lugar. E esse que fica lá em último lugar é o que vai ter dificuldade de relacionamento comigo. Então é quando, se eu estou muito visual e eu não tenho nada de sinestésico, por exemplo, eu vou ter dificuldade com aquelas pessoas que querem ficar me pegando, me abraçando, ou que são mais silenciosas. Eu vou querer pessoas mais rápidas, que fazem mil coisas ao mesmo tempo, que falem rápido, que se movimentem rápido, né? Então, tem que observar qual é que eu tenho mais facilidade. Ali é onde eu vou ter facilidade de relacionamentos. Então, é importante respeitar as diferenças. Por quê? Todos os canais são importantes em algum contexto. Nossa, observa a diversidade das profissões. Nós precisamos de um ótimo cirurgião dentista, aquelas pessoas que ficam na informática há muito tempo. Então, precisamos do visual. As pessoas que organizam tudo, né? E nós precisamos das pessoas que sabem conversar, ouvir, negociar. E precisamos das pessoas que sabem fazer o contato, sejam afetivos, as pessoas que sabem, de repente, ter essa delicadeza na comunicação, aquelas pessoas que têm paciência, calma. Não é verdade? E olha que interessante, eu vou dar um exemplo simples. Se você já foi comprar um carro, você já percebeu como os vendedores sabem transitar, porque eles têm treinamento para isso. Eu já dei muito treinamento em concessionárias. Como assim, Vânia? Quando você vai comprar um carro, observe. Primeira coisa que eles fazem, eles mostram quanto o carro é lindo, a cor maravilhosa, o designer. E aí eles vão depois abrir o capô e vão mostrar o motor e vão começar a explicar. Porque tem tanto HP e tantas... a explicação detalhada de como funciona o motor. Vão querer até ligar o motor para você ouvir o som.
E depois, o que eles fazem? O test drive, que é o sinestésico. Eles falam, vamos dar uma volta? Experimente o carro, porque o sinestésico precisa experimentar. Ele tem que pôr a mão, né? Então, ali a venda foi visual, auditiva e sinestésica. Por isso que nós, quando precisamos estar com grupos, dar uma aula, por exemplo, se nós queremos alcançar a todos, nós precisamos fazer visualmente, auditivamente e sinestesicamente. Como essa aula que eu estou dando para você. Tem um bom PowerPoint, eu estou explicando, estou produzindo experiências em você para que você sinta o que eu estou te falando. E depois ainda vou te propor um exercício que é a hora que o sinestésico vai realmente para a ação. Isso é muito incrível. Qual é o exercício, então? Você vai se observar no dia de hoje. Qual é o teu canal mais presente? Primeiro, a gente não vai falar eu sou visual. Não, eu estou, porque a gente pode mudar dependendo dos estímulos, tá certo? Então, qual canal está mais presente em você hoje? Ou quais canais? Com quem você tem dificuldade de se relacionar? Pode ser que ali esteja a chave daquele que está em último lugar e que você precisa prestar atenção. Com quem você tem mais facilidade de se relacionar? É sinal de que são pessoas que têm canais que estão na mesma sintonia. E o que você pode fazer para melhorar? Aqui tem um exercício muito bom. Além desse, você vai ao ar livre hoje. Pode ser na varanda, no quintal, vai para um parque, que ali é um prato cheio para você se exercitar. Primeira coisa, você vai olhar tudo. Olhar as diferenças das cores das plantas, o céu, se tem nuvem, o formato, os raios de sol incidindo nas plantas, o céu azul ou as estrelas, a lua. Você vai observar. Observação sem julgamento é o papel do visual. Depois, você vai ouvir. Se tem canto de pássaros, um carro passando, pessoas falando, você vai ouvir sem julgamento, tá? Prestar atenção nos sons. Quando você fala, como você fala, pode até gravar. Tem gente que detesta ouvir a própria voz, mas é um exercício incrível. Ou perceba a sua própria voz saindo. O ritmo da sua voz, se é rápido, se é lento, alto ou baixo. Isso é uma investigação incrível na programação neurolinguística. Nós temos módulos avançados que a gente faz uma lapidação da comunicação e isso é maravilhoso. É uma profunda autodescoberta, necessária para a vida. E depois, o terceiro estágio é você observar, sentir a natureza. Então você vai, se possível, ficar descalço, sentir o chão embaixo do teu pé, a temperatura, vai deixar a sua pele em contato com o ambiente, sentindo a temperatura na pele, se tiver água, sentindo a água passando no rosto, sentindo o cheiro de uma flor, sem arrancar, tá certo? Vamos combinar? Não precisa destruir a natureza. Você vai lá, vai tocar numa flor ou numa planta, sentir o cheiro. Se tiver uma árvore, abraça uma árvore. Vão achar esquisito, mas tudo bem. Experiência de vida. É uma delícia. Você vai tocar, vai sentir a textura, vai sentir o aroma do ambiente, respirar fundo. E vai sentar na natureza, fechar os olhos e só sentir. Ficar alguns minutos sentindo a temperatura, vai perceber o som chegando dentro do teu corpo, vai ficar em silêncio alguns minutos. Esta é uma experiência sinestésica incrível e que eu digo para você, acalma.
Porque os visuais, se não cuidarem, vão desenvolver ansiedade pelo excesso de rapidez, até problemas cardíacos. O auditivo, ele vai querer conversar bastante e às vezes a gente não tem alguém para conversar. E o sinestésico é aquele que vai ali aprender a se acalmar. Então eu digo que para uma boa noite de sono, nós precisamos desenvolver sinestesia, que é respirar no abdômen, deitar na cama sem nenhum celular perto, sem nenhuma televisão, tira o mundo do visual e do auditivo, desliga tudo e fica curtindo o travesseiro, o lençol, a cobertinha, sentindo o cheiro do ambiente. Se tiver um bichinho de estimação, você pode tocar nele, ou se tiver um companheiro, uma companheira, bem pertinho, ou simplesmente curta a coberta, o estar com você, aquele banho quentinho, gostoso antes de dormir, e já sai do banho, porque o banho leva você para sinestesia. Aí você põe o teu pijama, tua camisola e vai direto para a cama, sem fazer mais nada. Isso cura insônia, certeza absoluta. Pratique isso por um mês e você vai ver que você vai equilibrar o teu canal visual, auditivo e sinestésico, e você vai poder se relacionar com todas as pessoas, transitando em harmonia. Este é um conhecimento que pode fazer a diferença na sua vida. Isso é programação neurolinguística prática. Com as atividades de PNL, você desenvolverá mais habilidades para se entender e se relacionar cada vez melhor. Estas são as minhas obras, eu tenho muitos livros escritos, tenho as mensagens maravilhosas, todas ligadas à programação neurolinguística, que é o que os sinestésicos pediam. Eles falavam, Vânia, transforma em mensagem, para que a gente possa pegar isso e usar numa dinâmica de grupo dentro do trabalho ou em casa. Então tem as pessoas que colocam, são 67 mensagens. Então eles deixam espalhadas em cima de uma mesinha e por dia tira uma mensagem. E olha só a mensagem que saiu hoje. A arte da relação. Porque nós estamos nesse momento aprendendo a nos relacionar com essas sabedorias. Então, bem-vindo ao mundo das infinitas possibilidades nos relacionamentos também. Descubra como você funciona, como os outros funcionam e o que você pode fazer para melhorar. Gratidão imensa. Eu sou Vânia Lúcia Slaviero e estamos juntos nesse caminho de autodescoberta. Gratidão.